Olá, caros leitores! Hoje, Dia dos Namorados, 12 de junho, eu trouxe uma obra para coroar esse momento romântico, Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, um clássico da literatura universal. Isso significa que o nível da nossa conversa vai ser primoroso. Isso aqui estava pronto em 1797 com outro título, First Impressions, Primeiras Impressões. Esse era um título inicial, mas ele foi publicado em 1813 já com o nome Orgulho e Preconceito. 1797, gente, século 18. Vamos aqui no século 21 e essa obra ela é matéria de debates, de reflexões, de trabalhos acadêmicos. Está aqui circulando nas mãos de centenas e centenas de leitores em todo o mundo. Jane Austen nasceu em 1775, numa sociedade em que as mulheres eram orientadas, educadas para serem esposas, para cuidarem dos filhos, e os homens tinham um papel de mais destaque financeiro, econômico, social. Jane se apaixonou por um rapaz e não pôde casar com ele por questões econômicas, e exatamente essa é uma grande temática da obra. Os casamentos estão conectados a questões econômicas, financeiras, de status familiar, de brasão, de família, de status social. Tudo isso, todos esses elementos compõem as tratativas dos contratos de casamento. E o que Jane viveu acabou aqui refletido nessa história tão bela, tão linda e harmoniosa. O pai da Jane Austen, ele era pastor anglicano, então esse ofício também aparece na obra. Todas as impressões que um escritor tem, a ambientação, as vivências dele, de certa maneira, inevitavelmente são refletidas na sua obra. Ela nasceu na Inglaterra, ali pelos arredores, no interior, e esse cenário serve de pano de fundo. Ela era a segunda filha de uma família de 6 meninos, tinha ela e a irmã Cassandra. Quando o pai morreu, o pai de Jane, ela passou a ficar na dependência dos irmãos. E era exatamente assim, sobretudo quando a gente pensa na lei do morgadio, que define que a propriedade ela não é herdada pelos filhos diretos se eles forem mulheres. Então passa a ser encaminhada a herança, as propriedades para o próximo na linha sucessória, o parente mais próximo, o homem, esse é quem vai herdar a herança. Então, como na história nós temos o senhor Bennet e a senhora Bennet, pais de 5 meninas, eles já sabem então que a propriedade em que eles vivem terá que ser passada para o primo, o senhor Collins, que é o parente mais próximo a herdar esses bens. E as meninas vão ficar desprovidas de todo um amparo, de toda uma proteção. E aí o primo vem para a propriedade e faz a proposta de casamento para Elizabeth, a nossa protagonista, e ela não quer esse casamento, ela não aceita, né, essa proposta, porque ela quer se casar por amor. Nós temos aí o senhor Bennet e a senhora Bennet, que são os pais das 5 moças, a Jane, que é a primogênita, tem 23 anos, a Elizabeth, a nossa protagonista, com 21 anos, aí nós temos Mary, que é a mais voltada a livros, a esse cultivo da vida intelectual, e nós temos as outras duas, que é a Kitty e a Lydia. Então essas 5 moças causam toda a movimentação na narrativa, e a senhora Bennet, que é ela é obstinada, ela precisa casar as filhas. E o senhor Bennet, ele é mais tranquilão, bem-humorado, tem umas tiradas muito legais desse personagem. E eu gosto igualmente dos dois, são tão diferentes e você acaba se divertindo com eles. A senhora Bennet é bastante inconveniente em muitos momentos. Então nós temos entre essas 5 meninas Elizabeth, a Lizzie, que é a protagonista. E o que a Lizzie quer é casar com alguém que ela ame de verdade.
a questão financeira não é a prioridade dela, mas o amor. Então isso a torna diferente das outras. Mas não só isso, ela tem uma linha de pensamento muito peculiar, ela é muito rápida nas respostas, ela é muito perspicaz, ela sai do lugar comum, ela se destaca muito quando comparada ao pensamento comum da época, ao comportamento das demais mulheres. Ela, assim, é muito distinta de tudo isso. E essa maneira de ser, ela é muito bem articulada com as ideias, ela é muito desenvolta. Isso tudo é um fator determinante para chamar a atenção do Sr. Darcy. Ele presta atenção nesses traços dela de uma forma que ele se encanta. O seu amigo, o Bingley, ele se apaixonou por Jane, que é a irmã da Elizabeth, mas ele é o Bingley, ele é muito dócil, ele é assim muito amoroso, mas ele também é meio uma personalidade um tanto fraca, digamos assim. Ele é muito influenciado pelo Sr. Darcy nas suas decisões, não tem aquela personalidade como o próprio Darcy, que tem uma postura já muito definida. Ele é mais introspectivo, ele é fechado, ele é calado, ele fica observando. E a Lizzie e o Darcy, eles vão duelando a narrativa toda, porque o orgulho e o preconceito muitas vezes estão na Lizzie, em outros momentos estão em Darcy, porque ele vem de uma linhagem familiar nobre, ele tem muita propriedade, tem muito dinheiro, ele é um homem rico, e ele olha para Liz e sabe que ela é de classe inferior. Ela é bonita, mas não é assim aquela beleza como a da irmã, a Jane. Ela toca piano, mas ela não toca piano com tanta excelência, ela não sabe desenhar. Quando essa pergunta é feita pela Lady Catherine, uma mulher de mão de ferro, uma mulher muito abastada, muito rica, muito influente, ela faz essa pergunta para Liz e se espanta. Você não sabe desenhar? As mulheres tinham algumas tarefas, né, muito claras que elas precisavam desenvolver bem para conseguir ter a chance de conseguir um marido melhor. Mas a Elizabeth estava ali, sabe, era mediana, era bonita, tocava piano, mas não tão bem. Mas isso fascinou o Sr. Darcy, a forma dela se colocar, a rapidez das respostas que ela dava para ele, instigava ali mais ainda o desejo de conversar com ela. E essa conversa entre os dois, esses diálogos entre os dois que nos prendem tanto, que nos cativam tanto, isso vai se desenrolando ao longo da narrativa. E esse amor, na verdade, ele vai nascendo, ele vai se desenvolvendo e ganhando forma durante toda a história. Não é assim, eu olhei para o Darcy, ele olhou para mim, foi aquela, sabe, aquela atração, aquela olhada definitiva e eu estou assim te amando e apaixonado. Não, é algo que realmente vai surgindo nas entrelinhas, nas sugestões, nos diálogos. Muitas vezes deixam uma certa obscuridade, algumas reações são eclipsadas. Por isso que é um clássico da literatura universal, porque é uma beleza, as palavras viram pintura, a forma como as sentenças, os diálogos são colocados, ajustados, é uma perfeição. Eu não sei se eu vou acabar dando um spoiler aqui, mas esse duelo entre os dois protagonistas, o Darcy e a Lizzie, vai nos encantando e nos colocando dentro dessa tensão entre eles e vai para um desfecho tão afetuoso e tão harmonioso quanto todo o seu desenvolvimento. Outra coisa interessante de se observar é que a irmã da Lizzie, a Lydia, ela acaba fugindo com um rapaz chamado Wickham. Ela foge com ele, passa ainda 15 dias vivendo sem casar com ele. Isso é um escândalo, inclusive a Lizzie fala sobre isso.
uma situação escandalosa, isso vai expor o nome da família, a reputação da família, vai ficar aí todo mundo, o nome dos Bennet vai ficar ali exposto. Então, essa preocupação a protagonista apresenta. E aí conseguiram fazer o casamento para alívio de todos. Isso está explícito, a protagonista ela tem essas preocupações também, ela é inserida dentro dessa sociedade. O que a diferencia é justamente o desejo de casar com alguém que ela ame, mas de resto ela está bem dentro daquilo que é próprio daquela sociedade. E ela, quando ela tá noiva do Darcy, ela se considera a mulher mais feliz da Terra, ela tá assim em êxtase, ela tá realizada. Daí a gente percebe a importância do casamento para ela também, Lizzie, a protagonista. Então ela realmente tem esses valores sociais da época, mas ela se destaca por realmente ter um pensamento, talvez, embora embrionário, não todas as temáticas da questão feminina não é tratada aqui, mas é algo embrionário, né, que desperta e traz à tona uma série de outros temas sobre a realidade feminina. Então, caros leitores, eu gostaria muito que vocês lessem essa obra. Ela é muito primorosa, é uma delícia. Olha, nessa tradução aqui, 288 páginas, você nem sente, você desliza pelas páginas, pelos capítulos, você percebe uma harmonia, em termos linguísticos, uma perfeição literária, assim, fabuloso esse livro. É um amor. Para o Dia dos Namorados, se você já tem um par, se você já tem alguém, que tal fazer uma leitura aí juntos, né? Mas se você tá sozinho, aqui uma excelente companhia para você, vai trazer assim muita satisfação, com certeza, nessa data especial. E eu vou ficando por aqui, caros leitores, e eu aguardo vocês para o próximo vídeo, porque vocês sabem que neste canal cada clássico da literatura universal é uma história, é uma conversa. Tchau, tchau.